A transformação planetária é a separação do joio e do trigo em escala cósmica. Não é uma punição, e sim uma oportunidade para os espíritos ainda cristalizados no egoísmo e das práticas meramente exteriores de contribuírem para o progresso de outras humanidades. Contudo, o orbe terrestre, continuando sua evolução, receberá em seu seio espíritos comprometidos com o progresso e na transmissão de conhecimentos para aqueles que aqui permanecerem em busca das boas aventuranças. Daremos início à nossa abençoada leitura em face à obra Herdeiros do Novo Mundo, livro psicografado pelo querido irmão e médium André Luiz Ruiz, através do Espírito Lúcius. Bom dia, boa tarde, boa noite, amados irmãos. Tudo bem com vocês? É com muita alegria que iniciaremos nossa abençoada jornada de leitura. Antes, vamos carinhosamente elevarmos os pensamentos ao alto, mentalizando a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso amado Mestre. Primeiramente, agradecemos pela riquíssima oportunidade de estarmos reunidos em prol da seara do Cristo. Pedimos de forma humilde e encarecida tranquilidade, serenidade e discernimento, para que possamos, juntos, assimilarmos os conhecimentos transmitidos no dia de hoje, a fim de colocarmos em prática tudo o que aprendemos, desenvolvendo desta forma a prática do bem, a caridade desinteressada. Que assim seja, com a graça de Deus. Graças a Deus, queridos irmãos, nossa leitura inicia-se a partir de agora. Capítulo 22. Conselhos e advertências. Terminada a reunião, surgiram os comentários sobre a ocorrência desagradável, tanto quanto sobre os desdobramentos que dela poderiam decorrer, em face das ameaças proferidas pelo visitante em desequilíbrio. Peixoto, ainda confuso com tudo o que a sua insistência havia causado, estava arrasado. Parecia o menino que acendeu o fósforo sem saber que estava cercado de pólvora por todos os lados. Peixoto tinha vergonha, e assim que as condições de silêncio se apresentaram, pediu publicamente desculpas ao grupo de irmãos, por ter conduzido até lá uma pessoa tão despreparada. Jamais imaginara que Alceu iria reagir daquela forma. Também não sabia dizer como que sua faculdade mediúnica havia sido utilizada daquela maneira tão clara, através da qual Gonçalves viera a atirar na face do visitante toda a sorte de revelações. Certamente, Peixoto, respondeu o dirigente da instituição. Os nossos coordenadores espirituais vieram na ocorrência a oportunidade de despertar o pobre infeliz empresário para que acordasse antes que fosse tarde. Naturalmente que ninguém gosta de escutar certas coisas, e assim, a fuga, a revolta, a falta de equilíbrio bem demonstram quão profundamente ele foi atingido. Bem, isso também é verdade, seu Jurandir. Mas o que eu não entendo é como a manifestação aconteceu justamente por meu intermédio. Eu me via fora do corpo, cercado por entidades amigas que aqui mesmo, nesta sala, estavam, mas não conseguia impedir que as palavras do Espírito fossem ditas. Sim, Peixoto, à medida que você fora o elo da ligação entre o seu e a nossa reunião, estava mais vinculado aos problemas de seu amigo. Assim, havia uma maior sintonia entre ambos e por isso nossos dirigentes invisíveis julgaram adequado se valer do laço energético entre vocês para permitir que o infeliz Gonçalves, vitimado na confiança profunda que havia devotado ao seu antigo funcionário, viesse chamá-lo à razão, fazendo entender que o mal não está esquecido, que todos teremos de prestar contas de nossos atos e que nossas vítimas continuam vivas, mesmo depois que seus corpos desapareçam,
Quem sabe se o acusado da noite, o mesmo que devia trazer a consciência endurecida ou amortecida, não comece a meditar no que escutou aqui. Mas eu não me recordo de nada do que o espírito disse ao seu. Como é isso? Ora, Peixoto, faz mais de 30 anos que você é médium. Como nos esclareceu sobre os diversos tipos de percepção mediúnica descritos em um livro dos médiuns? Porventura, você é um dos típicos espíritas práticos? Aqueles que dizem que o negócio deles é praticar? Sem estudo constante e metódico, meu amigo, o médium estará sempre surpreendido por fenômenos que acontecem através dele sem que seja capaz de entender o seu conteúdo. Enrubescido pelos comentários em tom de brincadeira, comentários que, no entanto, correspondiam à verdadeira indiferença com que ele se dedicava ao estudo da mediunidade, não se encorajou a se defender, porque aquela noite já lhe havia rendido suficientes decepções. Peixoto engoliu então o orgulho ferido e deu uma risadinha amarela, limitando-se a exclamar: "É mesmo, né, seu Jurandir? A gente nunca perde por estudar." Encerraram-se as despedidas e cada um levou consigo para o lar as experiências surpreendentes da noite. Peixoto, no entanto, assim que deixou o centro espírita, dava sinais de desespero íntimo. Acompanhado pelos espíritos que o estudavam, Jerônimo e Adelino seguia pelas ruas no volante de seu veículo, coordenando ideias que ainda não tinha tido tempo de organizar a contento. Recordara-se dos motivos que haviam embasado o seu desejo de ajudar ao seu, levando inadvertidamente a reunião espírita. Iniciara aquela aventura contando com o apoio financeiro de um amigo agradecido, e sai da reunião carregado de prejuízos e em maiores dificuldades. Alceu jamais se aproximaria novamente de Peixoto, e este não conseguiria mais qualquer benefício da amizade que julgava ter com o empresário. As acusações diretas, os xingamentos, o destempero emocional daquele homem aparentemente equilibrado bem indicavam que não haveria mais, entre os dois, ambiente para qualquer tipo de intimidade fraterna ou conversa equilibrada. À medida que o seu pensamento ia aliviando estas ideias, tais considerações iam gerando mais contrariedade no sentimento de Peixoto. 30 anos de serviço neste centro, falava ele, crendo-se sozinho no carro. E os espíritos dirigentes me colocam numa situação dessas, sabendo que estou desesperado em problemas de difícil solução, e que ao seu era a porta de saída, a tábua de salvação. Como é que foram deixar que tudo isso acontecesse? E o que é pior, justamente comigo? Poderiam ter usado a Dalva como médium, ou então a Lorena, ou o Cássio. Lá estavam também a Cornélia e a Meire, mas não, resolveram usar este palhaço aqui para que o showzinho acontecesse. E enquanto ia pensando nos fatos, somando a própria vergonha ao orgulho ferido, aos prejuízos materiais, aquela aparente humildade expressada no pedido de desculpas ao final da reunião ia se transformando em melindre explosivo, alterando o ânimo de Peixoto, que, imaturo no espírito, sintonizara-se uma vez mais com os níveis inferiores do próprio eu. Considerando-se injustiçado e infeliz, abria-se nele, mais uma vez, a porta da insatisfação, sempre movimentada pela maçaneta do interesse pessoal. Acho que não custava nada. Os espíritos que me conhecem sabem há quanto tempo lhes sirvo com dedicação que me facilitasse as coisas. Afinal de contas, estaríamos ajudando um sofredor. Não seria difícil trazer algum espírito que estivesse atormentando-lhe a esposa, e com isso deixar claro que o problema seria conduzido da melhor maneira junto da infeliz causadora. A mulher de Alceu não sofreria nenhum prejuízo, e o marido se sentiria bem atendido, saindo do centro espírita com esperanças renovadas. Mas não, parece que fizeram as coisas para estragar meus negócios. Além de não ajudar em nada na solução do problema da separação, ainda fizeram o infeliz ter um surto de raiva, justamente contra mim. E por falar nisso, continuava pensando o desajustado médio. E por falar nisso,
Que mágica foi aquela em que me puseram fora do corpo, de modo que eu não conseguia controlar o que era dito pelo espírito? Via tudo o que acontecia, mas não tinha como interferir. Claro que se eu pudesse receber um espírito que estivesse vinculado ao seu, não deixaria que o mesmo se dirigisse a um novato naqueles termos que as pessoas me contaram depois. Acusá-lo de crime? Sim, porque o que a entidade disse para ele é um delito horroroso. É uma coisa muito dura. Não sei se os espíritos amigos permitiriam que isso se desse. Se eu, como médium consciente, não deixaria esse diálogo chegar a este ponto, atendendo às disciplinas da contenção e controle que os médiuns aprendem a adotar, como é que os espíritos que dirigem a reunião foram permitir que uma coisa dessas acontecesse? Apesar de já ter perguntado tais coisas, ao final da reunião, Peixoto não assimilara as explicações de Jurandir. Preferia agora, ao invés de considerar as necessidades espirituais de Alceu e os problemas pessoais que estava enfrentando, problemas estes que ele próprio, como amigo e médium, só conhecia na superfície, levar seus raciocínios em outra direção. Acho que está havendo algum tipo de interferência negativa na direção dos trabalhos espirituais. Se tudo isso aconteceu desse jeito, é por falta de proteção espiritual efetiva no ambiente. Só pode ser isso. Será que não estaremos sendo conduzidos por uma equipe espiritual de enganadores? Não seria mais lógico que a gente ponderasse essa hipótese, porque se os espíritos sabem que o indivíduo está tão desequilibrado, como é que permitem que ele permaneça em uma reunião dessa natureza? É verdade, eu levei o cara lá. Levei até lá, mas primeiro fiz isso porque ele sempre me pareceu equilibrado, coisa que os espíritos amigos certamente poderiam saber. A não ser verdade, já que nos conhece profundamente, usando os seus meios espirituais. Mas, além de tudo isso, eu pedi a Sr. Jurandir que autorizasse ou não a permanência de Alceu na reunião. E ele nos fez esperar e voltou nos dizendo que havia obtido autorização do mundo espiritual. Continuava ele, Peixoto, em seu monólogo interior. Ora, se o mundo espiritual deixou, como é que não impediu que tudo acontecesse? Não estará havendo aí um sério indicativo de falha na segurança ou na vigilância dentro da própria casa espírita? E lá ia o raciocínio de Peixoto, sendo envenenado pela companhia espiritual negativa que o manipulava fora do centro espírita, na avaliação de seus negócios, na construção de seus golpes financeiros, na edificação de suas estratégias. Tudo estava sendo alinhado por tais espíritos para afastar o médio do trabalho e depois usá-lo para que se perdesse através da própria invigilância e da ausência de um estudo aprofundado de suas reações e tendências, vícios e defeitos de caráter. Jerônimo e Adelino acompanhavam a estranha simbiose que se mantinha bem enraizada entre o médium, em desequilíbrio, e as entidades que se atrelavam ao seu psiquismo, produzindo-lhe todo tipo de questionamento e dúvida para, sem maiores problemas, afastá-lo do grupo. Talvez, continuava Peixoto pensando alto, talvez o problema maior seja o próprio Jurandir. Ele que deveria ter sido filtro adequado para impedir a permanência de Alceu. Foi quem autorizou a coisa. Talvez eu tivesse feito por imaginar as possibilidades financeiras do atendimento de um homem tão importante quanto o rico. Ah, é isso mesmo. Sempre o interesse por baixo das coisas. Certamente Jurandir foi tocado pela cobiça ao saber que Alceu era detentor do vasto patrimônio, e por isso admitiu sua presença para garantir alguma poupuda doação para a instituição, ou até mesmo o início de um relacionamento de amizade que lhe poderia render lucros pessoais. Não tinha pensado nisso. Bem que pode ser essa a verdadeira causa dos fatos desta noite. E eu aqui, me penitenciando como o único culpado. Que nada. Lá está o próprio dirigente do grupo cogitando das lucrativas consequências do atendimento ao empresário. Isso me parece claro como a água cristalina. E se as coisas são assim mesmo, preciso falar com outros sobre este fato para alertá-los a respeito de tudo isso. Eles não estão cientes de que estou sabendo e por isso preciso ser informados. Agora, os tentáculos negativos das entidades que tramavam não apenas afastar o pobre médio do grupo,
mas igualmente comprometeu o trabalho espiritual que lá realizava. Usavam Peixoto como um agente da discórdia, projetando em sua mente despreparada as imagens para que seu raciocínio pudesse ser conduzido na direção do atentado à harmonia e à confiança que modelavam os relacionamentos no interior daquele colégio fraterno de almas devotadas ao trabalho do bem. Os tentáculos escuros das entidades obsessoras encontravam campo fácil para influenciar aquele pobre homem, despreparado para o entendimento dos deveres morais de qualquer médium sério. Peixoto seria instrumento de discórdia, imaginando estar prestando excelente serviço de despertamento aos trabalhadores do grupo. O objetivo principal das entidades perseguidoras era produzir um desentendimento interno, através do qual gerassem um distúrbio de confiança no âmago da instituição, ferindo a atmosfera de paz e respeito, fraternidade e sinceridade que existia entre seus membros. Única força capaz de solidificar a tarefa do bem no combate ao mal. Usando a ocorrência daquela noite como estopim, que viria a detonar o explosivo arquivado na mente dos mais despreparados, os agentes das trevas estavam seguros de que conseguiriam comprometer o trabalho que lá se realizava. E Peixoto seria o palito de fósforo a lançar a primeira fagulha. Amados irmãos, e assim encerramos nossa abençoada leitura, a primeira parte do capítulo de número 22. Interessante fazermos um comentário pontual, onde a intenção originária de usufruir do trabalho espiritual a fim de interesses próprios era do próprio Peixoto. A partir do momento em que ao seu amigo, pelo qual ele tinha interesses materiais, saiu da reunião espírita revoltado, xingando todos os trabalhadores da assistência espiritual, em razão de ouvir uma comunicação de um espírito obsessor que estava perseguindo ao seu, Peixoto então começou a se questionar. Como que o dirigente pôde deixar um assistido participar desta reunião espiritual uma vez que ele não tinha preparo? Por que a espiritualidade deixou? Então Peixoto começa a culpar agora Jurandir, que é o dirigente da assistência espiritual. E o pior, ele está direcionando exatamente o interesse que ele tinha em Alceu e direciona esse interesse a Jurandir. Ou seja, o interesse genuíno de ajudar Alceu em troca de bens materiais, do dinheiro, era do próprio Peixoto. Mas agora ele acusa exatamente Jurandir daquilo que ele queria fazer. Será que isso acontece nas casas espíritas? Será que isso acontece na vida? Sabemos a resposta, sabemos que sim, acontece. Em quais lugares e quais locais? Todos. Por isso que necessitamos sempre estarmos vigilantes, sempre perceber o que é, de fato, os nossos pensamentos e o que pode ser uma intuição de pensamentos de espíritos obsessores. E aí é quando fazemos aquele movimento de identificar o que é nosso pensamento, aquilo que nos pertence e aquilo que não nos pertence. E para que possamos ter esse equilíbrio, somente através da prece, dos bons pensamentos e da prática do bem de forma desinteressada. Que a paz do Mestre Jesus nos ilumine hoje e sempre.